essa empresa ela era familiar e ela atendia boa parte da demanda da localidade onde ela estava funcionando. Só que o que aconteceu? A demanda dela aumentou e, portanto, ela planejou aumentar sua produção. Então, a estratégia que ela adotou é: vamos tentar retirar os desperdícios que estão acontecendo na nossa fábrica, porque sem os desperdícios a gente, consequentemente, vai aumentar a nossa produção. Então, havia a necessidade de entender melhor o funcionamento do processo atual. Porque, ao mesmo tempo que eles sentiam que alguma coisa estava errada, porque eles não batiam as metas de produção, eles não sabiam entender ou apontar assertivamente o que não dava certo. Então, havia essa necessidade de entender. O objetivo era buscar estratégias assertivas para aumentar a produção com o menor custo possível, retirando os desperdícios que aconteciam na linha de produção. Então, o que aconteceu? O engenheiro de processo responsável por essa linha de produção do ar-condicionado ficou encarregado de apresentar um diagnóstico dos principais problemas do processo atual, como ele deveria ser o processo melhorado. Caso não determinasse boas indicações de melhoria, ele teria ali o seu bônus de final de ano, quem sabe, perdido. Então, ele começou ali a buscar alternativas, como ele ia fazer essa análise do processo. Ele contava com a sorte, porque essa empresa ela tinha uma cultura de coleta de dados, mas ela era pouco explorada, usada apenas pela equipe administrativa para apresentações e exposições de resultado geral, basicamente comparando o resultado com a meta e verificando que não estávamos alcançando. Então, ele foi lá e foi verificar esse banco de dados, e ele viu que ela era bem completa. Incluía ali dados de produção, dados de tempo, dados do turno, entre outros dados que eram coletados. O que faltava na organização era, no final das contas, saber extrair informações importantes desses dados. Então, o que ele verificou, que havia ali um excesso de tabelas, muitos dados coletados, mas tinha pouca conclusão e se limitava a comparações de metas de produção. Então, em primeiro lugar, o que ele buscou fazer? Ele buscou por novas formas de análise para entendimento dos dados. Ele pesquisou por ferramentas robustas de análise de dados e de uso de estatística para conclusões robustas. Por que a produção não alcançava a produção? Qual é o motivo da gente não chegar na nossa meta? Então, aí ele chegou no Minitab. Para diagnósticos, controles estatísticos, previsões que anteriormente não eram satisfeitas pelo uso de dados. E o Minitab surgiu nas pesquisas e ele começou a se familiarizar com ele. Vamos ver no Minitab a análise desse engenheiro? Então, eu vou abrir aqui o caso desse engenheiro de processo, dos dados que ele achou interessante tratar, daqueles que eles coletavam, e a gente vai ver todas as análises que ele fez com esses dados que anteriormente não eram feitas e todas as conclusões que ele pôde retirar delas. Então, lembrando, eu vou abrir um caso que está escrito no Minitab e vocês vão poder abri-lo assim que vocês instalarem o Minitab.